Boa noite, irmãos. Uma alegria podermos nos reunir. O Senhor nos tem dado esse privilégio, mesmo diante de tantas dificuldades, Deus nos tem dado o privilégio de nos reunir, de estarmos juntos, comungarmos na mesma fé, na mesma palavra, do mesmo Deus. E é com muita alegria que estamos nessa noite para expor as Sagradas Escrituras, dentro de tudo que já cantamos, que já louvamos, engrandecemos ao Senhor. Esse momento é importante, momento onde o Senhor continuará falando aos nossos corações, onde a sua santa palavra deve ser iluminada, para que assim alcance a devida proporção nas nossas vidas, no nosso coração, no nosso dia a dia. Muito bem, irmãos, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 33. Nós temos exposto esse primeiro livro em Salmos, e hoje, com muita alegria, podemos falar, expor, estudar o Salmo 33. E você deixa a sua Bíblia aberta para que possamos meditar assim. Salmo 33. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as suas grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder de seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Irmãos, como se você fosse incumbido de apresentar alguém muito importante, muito querido, alguém íntimo seu, e você tivesse a incumbência de apresentá-lo diante de um grande número de pessoas, será que essa tarefa seria fácil? Será que você faria isso com muita facilidade? Olha, esse aqui é fulano de tal, esse aqui é meu amigo, ele é isso, ele é competente, ele trabalha nisso. Como você faria para apresentar alguém, ou tivesse toda essa incumbência de apresentar alguém tão importante? Eu faço essa pergunta porque me parece que o salmista está diante desse dilema aqui no Salmo 33. O salmista tem a intenção de apresentar o Senhor da aliança, o Deus, o Salvador, o Redentor. Parece-me que esse salmo ele é constituído como um salmo de louvor, louvor à criação, mas um salmo constituído claramente no momento cultico, onde ele está conduzindo o povo de Deus ali, naquele momento onde o povo se ajuntou, talvez como nós estamos aqui,
Se ajuntou para louvar, para engrandecer o nome do Senhor, e ele está ali apresentando, conduzindo o povo a adorar, a engrandecer esse Deus soberano, redentor e Senhor. Por isso esse salmo é um hino de louvor ao Criador. A estrutura dele nos revela aí um padrão cíclico. Parece-me que a intenção dele, que essa mensagem fique clara diante do povo de Deus e também de todas as gerações, porque ele cita isso, uma ideia de que a ação e o poder de Deus é dinâmico. Deus não só agiu no passado, as obras e o poder dele não está limitado a lembrarmos tão somente do que ele fez, mas ele faz agora, ele continua a fazer. Ele é um Deus dinâmico. Por isso, geração em geração, as grandezas do Senhor podem ser louvadas, engrandecidas, porque Deus não é um Deus preso ao passado. Ele é um Deus que se relaciona com a sua criação e ele destaca todo o seu poder. Por isso, toda essa apresentação que lemos aqui do Salmo 33 do Senhor, ela me parece conduzindo com um interesse claro de que quem está ouvindo tenha toda a motivação adequada em adorar ao Senhor. Que essa adoração não seja mecânica, que ela não seja cívica, mas que ela seja intensa pelo entendimento, pela própria ação de Deus no meio do seu povo, como também em nós individualmente. E esse salmo nos coloca dentro dessa estrutura. Do verso 1 ao verso 3, podemos ver uma convocação de louvor. Ele está convocando o povo a louvar. Do verso 4 até o 19, que é a parte mais espessa dessa oração, desse louvor ao Senhor, ele está fundamentando esse louvor. Ele está dizendo por que eu e você devemos louvar ao Senhor, por que devemos fazê-lo. E ele fala do verso 4 ao 9, do valor da palavra de Deus, que é reta, que é justa. Ele fala do verso 10 ao verso 12, do plano do Senhor, de como Deus agirá diante do seu povo, como também diante dos ímpios. Do verso 13 ao verso 15, ele fala da onisciência de Deus. Não tem como correr, não tem como fugir. Deus conhece todas as coisas, ele sabe de tudo que se passa. E por isso, no verso 16 ao 19, ele fala da onipotência de Deus. Esse Deus que sabe, que conhece, que criou e formou todas as coisas, tem também poder sobre todas essas coisas, sobre toda a criação. E por isso ele conclui com uma esperança, com alegria, porque esse Deus que é escudo, que esse Deus que é protetor, esse Deus que tem uma aliança com o seu povo, está presente no meio do seu povo. Ele é onipresente e ele sustentará o seu povo até o fim. Por isso, o tema do que eu quero trabalhar nessa noite está na ideia da confiança do crente. O crente, porque ele crê, ele confia. Nós cremos em Deus, nós entendemos, ele se mostrou, ele se revelou a nós, e por isso podemos confiar em Deus. E parece-me que ele está conduzindo essa ideia de louvor e adoração de todo o povo na base clara de que esse povo confia em Deus. E ele vai apresentar algumas questões, mas antes de apresentá-las, ele está conclamando esse povo que confia em Deus a louvar e exultar em Deus. A palavra exultar aqui, do verso 1, exultai, gritai, gritai, o mais alto aí, decibéis, gritai em louvor, vocês que são retos, vocês que são justos, usem de instrumentos musicais, da melhor arte que vocês puderem, apresentem isso da melhor forma, porque vocês devem louvar, devem exultar, devem gritar louvores ao Senhor, vocês que são piedosos, vocês que já conhecem a Deus. Quando ele parte da ideia, quando ele diz, exultem, ó justos, ele está partindo do pressuposto da ideia de que alguém só pode ser justo, alguém que conhece a Deus. Ninguém vai adorar, ninguém vai louvar a um Deus desconhecido simplesmente por uma disposição voluntária, não.
Aqui é algo claro: louvem, exultem, vocês são justos, vocês são piedosos, cantem novos cânticos. Não é uma ideia só de ficar compondo novas músicas, não, porque às vezes músicas antigas também podem ser usadas por expressões de devoção novas. A ideia de um novo cântico é uma ideia da dinâmica do que Deus faz. Deus é um Deus que agiu no passado, mas é um Deus que age também no presente e agirá no futuro. Nós adoramos um Deus vivo, um Deus dinâmico. E você tem motivos para louvar ao Senhor? Quando ele traz toda essa ênfase de exultar, eu me vejo ouvindo talvez o salmista falando e conduzindo o povo nesse empenho. Olha, não é uma adoração, não é um louvor mecânico, não é um louvor cívico, não é algo que nós produzimos tão somente porque temos uma obrigação de ir ou porque temos uma obrigação de fazer. Não, nós louvamos aquele que é o nosso Deus, aquele que agiu no passado, o Deus da aliança. Nós podemos sim, nós temos como lembrar de tudo que Ele fez, de tudo que Ele é, de como a relação dEle conosco é vital, e adorar ao Senhor, muito mais do que um compromisso, muito mais do que uma obrigação. Nós adoramos a Deus porque nós conhecemos, porque fomos redimidos, porque fomos restaurados, porque Ele é o nosso Deus, Ele é Deus de fato. Então essa convocação do salmista, em todo esse contexto, para mim me parece bem admoestativa. Não é só, ei, levantem-se, gritem, exultem, louvem ao Senhor, mas é um confronto talvez com a realidade que eu possa estar vivendo e que você também. Qual é a motivação do nosso louvor ao Senhor? Por que temos louvado? Por que temos adorado a Deus? Por que deveríamos nos levantar e ir dia após dia nos nossos afazeres, irmos ao culto aos domingos? Por quê? Por que fazemos isso? Qual é a energia que nos dá o ânimo de nos levantarmos para fazermos isso? Nós realmente temos adorado a Deus? Essa adoração e esse louvor é fruto de uma contemplação de quem Ele é, daquilo que Ele fez, dos atos poderosos dEle em me justificar, em me redimir, em me perdoar. O Deus da aliança, que tirou o povo lá do Egito, que deu um novo lugar, que deu status de nação, de um povo guardado, sustentado, redimido. Eu também faço parte desse povo. Essa não é uma história alheia, lá do passado, da etnia dos judeus. Não, isso faz parte da minha história como alguém que é súdito do rei, súdito do Senhor. Eu me encontro dentro dessa ação, e eu me envolvo nisso em adoração e em louvor. A confiança do crente também o conduz, não só pelo louvor, mas também pelo conhecimento fundamentado. Ele conhece, e quando ele começa a motivar esse povo a adorar, ele começa a trazer razões claras para que esse povo faça isso. Lembrando, olha, não é só um mandamento seco, não, olha aqui, é o louvor da palavra do Senhor. A partir do verso 4 ele diz que a palavra do Senhor é reta, ela é fiel, porque ele está tentando atribuir a natureza do Senhor como a principal motivação da celebração. Lembrem-se quem Deus é. Quem Deus é, quem falou. A palavra tem valor, porque quem falou é Deus. Eu luto para que a minha palavra tenha algum valor, mas jamais, nem a minha, nem a sua, e nem a palavra de ninguém chegará ao status e ao poder da palavra de Deus. E é essa palavra que é tão importante, ela é reta, porque Deus é reto. A palavra reto aqui é uma ideia de alguém que não comete dolo. Voltando lá ao Salmo 32, na ótima exposição do reverendo Jor, alguém comete dolo, alguém hipócrita, alguém que busca tão somente fazer as coisas
programando com a intenção de fazer as coisas erradas. Jamais. Deus é santo, Ele é perfeito. O Senhor, como diz o texto, ama a justiça. Ele executa seus planos. Portanto, o verso 4 e verso 5 são um pano de fundo para louvarmos, para engrandecermos a Deus. Esse Deus que fala, essa palavra que é reta e perfeita, é a palavra de Deus. Nós devemos louvar assim. Talvez toda essa ideia nos remeta a lembrarmos da criação. Gênesis 1, ele disse, ele falou, olha o que diz o verso 4. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, verso 6, por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Está nos remetendo a lembrar um pouco da criação. Aquele que fala, que diz, e do nada as coisas vêm a existir. Você não está adorando, você não está louvando um qualquer. Não é uma opção para você adorar alguém. Quando você vislumbra que Deus é o Senhor e dono de todas as coisas, você está adorando aquele que te criou e criou tudo que existe. Que razão mais fundamental do que essa? Para louvar aquele que é dono de todas as coisas. Por isso ele continua, no verso 7 e verso 8, falando das águas. Ele fala da criação e ele fala das águas. Talvez um reflexo lá de Êxodo, capítulo 15, do verso 1 ao 18, que é a canção do mar, que é uma história vitoriosa do povo, onde Deus se mostra como um guerreiro vitorioso. E ele vai destacando que Deus coloca a água salgada no devido lugar, a água doce no devido lugar, tudo está adequadamente colocado. Os tons e toda essa linguagem nos leva a entender que toda a criação divina, dessa ordem natural, também está voltada à ideia desse Deus que criou todas as coisas. Esse Deus também criou uma nação, esse Deus também criou um povo. E esse povo é redimido. Ele começa a fazer uma transição aqui, do versículo 7 ao versículo 8, quando começa a falar das águas, e desse Senhor que governa todas as coisas, desse Deus que criou o natural. Ele criou também isso que poderia chamar de subjetivo. Ele nos criou seres, Ele nos criou homem, mulher, e aí é que entra dentro desse plano revelacional de Deus, sendo louvado pela criação, também deve ser louvado pelo plano que Ele tem para mim, pelo plano que Ele tem para você, pelo plano que Ele tem para o seu povo. Louve a Deus porque Ele criou não só as pedras, as árvores, a água, mas Ele criou você, Ele criou o seu povo. E então a história vai ganhando aí uma proporção mais complexa. Isso vai nos colocando, enquanto a palavra nos leva à ideia do valor dela ser reta como a criação, a história como um pano de fundo divino nos leva a esses desígnios, como ele começa a usar aqui no versículo 10 e versículo 11, os desígnios de Deus, os planos do Senhor. Enquanto no verso 10 os planos dos homens são frustrados, no versículo 11, os planos do Senhor são para sempre, são retos e são perfeitos. Ele começa a levantar um contraste aqui, e aqui uma unidade poética. Essa nação é abençoada no versículo 12, porque Deus existe, e Ele também tornou a existência não só a criação e a natureza, mas Ele tornou a existir um povo, que Ele tem um plano para redimir, para restaurar e para refletir a sua glória. Há uma progressão aqui. A natureza é especial, mas o seu povo é muito mais. O seu povo é o resultado. Se a palavra que faz tudo existir, fez a palavra também, dentro da ação divina, nos fez existir dentro do seu plano e dentro de todo o seu propósito. Louve a Deus, não só porque você tem água para beber, porque você tem comida para comer. Louve a Deus porque você é um
justificado, você é um redimido, você faz parte de um povo escolhido, como diz aqui, feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu. Não é alguém que escolheu a Deus como seu Deus, um povo que Ele escolheu, um povo que Ele estabeleceu, e se você faz parte, você é um escolhido, há uma grande especialidade nisso. E esse conhecimento, mais complexo ainda do que simplesmente contemplar a natureza, mas contemplar a sua obra como um povo, uma obra de redenção para o seu povo, me deve conduzir a louvar e agradecer a Deus também. Louve a Deus por isso. Não louve a Deus simplesmente porque Deus tem dado algumas coisas que você deseja. Não louve a Deus simplesmente porque algumas coisas têm acontecido da forma que você quer. Louve a Deus porque o que Ele planejou realizar e redimir com o seu povo, Ele o fez. E nós fazemos parte desse povo. Verso 13 e verso 15, ele também destaca como motivo de louvor e adoração ao Senhor, nesse conhecimento fundamentado, a onisciência de Deus. Ele diz, o Senhor olha todos do céu. Deus olhou, no versículo 14, Deus viu, versículo 15, Deus discerniu, Deus moldou. O foco do louvor nesses versos é a onisciência de Deus. Esse Deus que criou a natureza, que criou as nações, agora conhece a individualidade de todos nós. Você consegue entender a progressão disso? Olha como é progressivo. Antes há seres inanimados, simplesmente a natureza. Depois Ele cria um povo. Depois Ele, na nossa individualidade de cada um, Ele conhece. Ele é um Deus que olha e a todos vê. Tudo Ele conhece. Ele conhece cada parte do indivíduo, cada parte do nosso coração. O Senhor vê todas as coisas. É numa linguagem criacional, Ele modelou, lembrando de Gênesis mais uma vez. Aqui a mesma palavra, e Deus criou o homem, é a ideia de que Deus modelou, Ele criou também. Ele conhece todas as coisas, Ele projetou o homem. Por acaso aquele que projetou e fez todas as coisas, também não nos conhece na nossa individualidade? Ele sabe tudo o que se passa dentro de nós, tudo. E aí tem uma questão que pode ser bem interessante, porque se Deus sabe tudo o que se passa dentro do meu coração e dentro do seu, isso pode ser um consolo. Isso pode ser um consolo. Lembra-se de Pedro? Pedro, tu me amas? Pedro, eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas, Pedro? Te amo, Senhor. De novo, Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Isso pode ser um consolo. Um consolo saber que Deus sabe, mesmo com toda a nossa limitação, com toda a nossa deficiência, o Senhor sabe que nós amamos. Ou pode ser uma fonte de terror. Desculpem-me, mas não tem como não fazer alusão àqueles memes que podemos ver na internet, né? Ele sabe todas as coisas, num sorriso, e lá atrás o mesmo rosto. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe. Não tem como não pensar nesse aspecto. Aqui essa repercussão que pode ser tão positiva. Deus, estou tentando, Deus, eu amo o Senhor. Deus, há tanto tempo eu não tenho compromisso contigo, há tanto tempo eu não vivo mais para ti. Pode ser consolo, saber que Deus sabe todas as coisas, mas pode ser uma fonte de terror horrível. Deus sabe todas as coisas. Em segundo lugar, dentro dessa ideia do poder de Deus, Deus pode todas as coisas. No versículo 16 e 19, ele vai falar disso. Ele vai trazer alguns aspectos ligados. Nós devemos louvar esse poder de Deus, porque é um contraste notável. Ele fala aqui, toda fonte de força humana, nada pode diante de Deus. E aí o verso 16 e 17 destaca lá, os exércitos, não há rei que se salve com o poder dos exércitos, nem
por sua muita força, se livre do valente, o cavalo não garante vitória, tudo que é um recurso de vitória aos olhos humanos, ele está apresentando aqui de forma geral. É cavalo, é lança, é espada, o que é? Que tipo de tecnologia, é dinheiro, é poder, não importa. Tudo que pode ser apresentado como uma vitória, isso não é nada diante do Senhor, e por isso ele faz esse contraste. Claro aqui, claro. Talvez lembrando-nos ainda da canção do mar, onde Deus é o verdadeiro guerreiro, lá em Êxodo 15. Talvez nos lembrando da canção de Débora, em Juízes, capítulo 5, 19 ao 22. Os exércitos que foram derrotados pelo Deus de Israel. Deus, esse Deus que vê todas as coisas, que sabe todas as coisas, também pode todas as coisas. Nada pode se levantar contra o seu poder. Nem reis, nem exércitos, nem tecnologia, nem dinheiro, nada. Nada que talvez para nós seja aparentemente impossível. Termos vitória diante de alguma coisa. Para Deus isso não é nada. É isso que o salmista está levantando. Louvem, exaltem, engrandeçam o Senhor, porque tudo aquilo que vocês julgam ter enorme valor de poder e de consideração na sociedade, isso é nada perto do poder de Deus. É isso que ele está apresentando. Queridos, se esse Deus é onisciente, onipresente, como já vamos falar à frente, mas é onipotente, pode todas as coisas, o que nos resta, se não temermos a esse Deus? Olha o que diz o verso 18, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. O que me resta diante de um Deus que tem tudo isso, que é dono de tudo, que pode todas as coisas, se não temer, guardar o meu coração temendo ao Senhor, temer com medo mesmo, porque é a mesma coisa. Olha, Deus pode tudo. Que isso seja uma razão de louvor, agradecimento pelo potencial de Deus em saber fazer todas as coisas, mas também de refrear o ímpeto do meu coração, que constantemente me conduz ou me impulsiona a pecar contra Deus. Isso é necessário. Por isso, eu quero concluir do verso 20 ao verso 22. Depois de verificar tudo isso, esse Deus que conhece, que pode todas as coisas, e que só nos resta temer, porque diante de nós está a sua misericórdia, que Ele há de nos livrar da morte, que há de nos conservar a vida. Então a nossa alma espera no Senhor. O que eu posso fazer, se não temendo a Deus, esperar nele? Como Deus é tudo isso, eu preciso constantemente conduzir-me e conduzir o povo de Deus a engrandecer e a louvar a esse Deus dinâmico, esse Deus que eu posso confiar, que eu posso exultar, que eu devo me exultar, porque eu sou testemunha agora da aliança que Ele tem com o seu povo, como também a história é testemunho daquilo que Ele já fez. Ele quem criou todas as coisas, Ele quem criou o seu povo, e Ele quem sustenta o seu povo, mesmo diante das maiores adversidades e pandemias e tudo que você pensar. Deus nos sustenta. Por isso Ele diz que Ele é o escudo, que Ele é o auxílio. Olha lá, verso 20, nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Vou esperar onde? Depois de toda essa explanação do salmista, eu vou esperar em quem ou em onde? Se não em Deus. Tudo foi criado. Isso parece-me a conclusão do salmo. Olha, tudo foi criado. Desde toda a criação, a natureza, esse povo, para que esse drama da humanidade aconteça, e assim, esse povo eleito e escolhido desfrute dessa provisão, desse amor divino, desse Deus que domina tudo, que conhece tudo, desde o macro ao micro, Ele conhece tudo e sabe tudo. Por que não louvar? Por que não confiar nesse Deus? Ele está expressando nesse salmo toda essa confiança, o Criador, soberano e Redentor. Se Ele fez tudo isso, refletindo sobre isso, qual deve ser a nossa postura, senão de exultar de alegria? Nós comemoramos tantas coisas
comemoramos data de aniversário, comemoramos promoções, comemoramos até quando o nosso time ganha, quando faz tantas coisas, nos alegramos, né? E nós não exultamos e não nos alegramos em tudo aquilo que Deus fez, faz e fará, porque é isso que Ele quer aqui. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Não devo esperar nada além do Senhor, além daquilo que Ele produziu, além daquilo que Ele produzirá, porque eu pertenço a Ele, porque nós pertencemos a Ele. E enquanto espero, temendo, eu devo exultar, eu devo louvar e engrandecer, porque eu confio que esse Deus que tudo fez, também tudo fará. Faz e fará. Essa é a base da confiança do salmista. Ele confia porque tem vestígios históricos, vestígios materiais, vestígios sociais, vestígios espirituais, claros e evidentes, coletivos e individuais, destacados na palavra de Deus, que me conduzem a exultar e adorar um Deus presente, um Deus dinâmico. Por isso, eu não sei se você passou por isso, ou ainda pode passar, ou pensa, mas será que você chegou à condição de olhar e falar assim, eu não vejo Deus fazer nada? Às vezes você não se motiva a adorar, porque parece que está tudo parado. Tem uma música muito bonita que pergunta, onde Deus está? Deus, onde estás? Eu te procuro, num beco, numa esquina, ou em qualquer lugar, onde eu te procuro? Deus, onde estás? Que tipo de pergunta poderíamos fazer diante de uma exposição como essa? De um salmista convicto, confiante, apresentando os vestígios, os fundamentos claros e evidentes, para que exaltemos, para que bendizamos ao Senhor, para que a nossa confiança nos conduza num louvor autêntico, não numa adoração mecânica, mas num louvor autêntico. Nós adoramos aquele que é, que foi e que sempre será. Que assim, eu acredito que nós temos todas as razões para nos motivarmos a engrandecer e louvar o Deus que é Criador, soberano e Redentor. Amém? Vamos orar. Senhor, eu te exalto, te bendigo, porque o Senhor é quem me escolheu, é quem escolheu o seu povo. Isso não foi, ó Deus, pelo meu mérito, porque eu não tenho qualificação nenhuma. E eu sei também que todos que estão aqui, como seu povo, também não o têm. Mas por tua graça e misericórdia, o Senhor derramou o seu amor em nós, pelos méritos de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos purifica de todo pecado, e nos dá a condição agora de súditos dentro do seu reino, para vivermos de forma digna, santa e que agrade ao Senhor. Conduza-nos, ó Deus, que o nosso coração tenha essa motivação, que não olhemos para as tribulações ou dificuldades, porque essas coisas fazem parte do enredo de toda essa história. Mas o que faz parte claramente, desde o início até o fim, é que o Senhor é o Criador, o Senhor é o soberano e é o Redentor do seu povo. E nós amamos o Senhor, porque um dia o Senhor nos amou. E nós vimos esse amor encarnado na pessoa de Jesus tão claramente aqui. E que a sua palavra nos revela. E assim nós queremos, ó Deus, ter uma vida condizente com a graça, com a misericórdia do Senhor, exaltando, bendizendo. Que o mundo escute os nossos gritos, a nossa exultação de louvor, porque pertencemos a Ti. Que não haja nenhuma inibição, nenhuma vergonha, porque o mundo despreza o Senhor, despreza a sua palavra, mas nós amamos a Ti. O Senhor é o nosso Deus. E que seja claro, evidente, o nosso grito de exultação e de louvor, porque confiamos no Deus, Criador de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Agora, igreja, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, Criador de todo o universo, e a consolação do Espírito que está aqui,
testificando, testemunhando da sua santa palavra a cada um de nós. Seja com vocês, amados, e que durante toda essa semana glorifiquem e exaltem o nosso Deus e Senhor e Salvador. Amém.